Nós colocamos uma placa na entrada aí do nosso templo, na nossa TV, que está ali exposta. Quem viu uma mensagem lá? Quem? Ah, tem uma TV na entrada, uma TV virada para a rua. E aqui nós temos, na continuação dessa parede, 4 TVs. Sempre que vocês vierem, dê uma olhada lá. Porque hoje tinha uma placa onde estava escrito leite e carne grátis para todos. Vocês não viram? Não. Fiquem atentos. A gente não pode perder nada. Tem que estar com muita atenção. Leite e carne grátis para todos. É o tema da nossa mensagem de hoje. Dentro da nossa série, Como Crescer em Cristo. Esta é a 11ª mensagem dessa série, e eu quero encorajar vocês a ouvirem todas essas mensagens, e a ouvirem mais de uma vez, e a fazerem anotações, e a colocá-las em prática. E depois, façam as contas. E depois, diz Deus, fazei prova de mim. Como crescer em Cristo. No YouTube, você vai encontrar uma playlist com essas mensagens. E é possível você enviar a playlist completa para um parente, para um amigo, publicar a playlist completa no seu Facebook, no seu Instagram ou em outra rede social, com essas 10 mensagens e com mais esta mensagem do Espírito Santo para esta noite. Leite e carne grátis para todos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Novo Testamento, na Epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda sois controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer
Amém. Ó Senhor, nós estamos diante desta palavra tão linda, tão maravilhosa, tão eficaz e tão clara, tão revelada. Mas dentro, Senhor, desta clareza e desta revelação, nós pedimos que o Senhor acrescente em nosso meditar nesta noite algo, Senhor, especial em nossas vidas, como direção, como orientação, como vetor, para que nós possamos estar dentro da tua boa, perfeita e agradável vontade. Possamos estar no centro da tua vontade, guiados pela palavra, em tudo o que pensarmos, o que fizermos, o que sentirmos, o que falarmos, em cada agir, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo começa esse terceiro capítulo da sua primeira carta, dizendo aos coríntios, os crentes da cidade de Corinto, que existiam dois níveis de vida cristã. Um composto pelos crentes controlados pela natureza humana, e outro composto pelos crentes controlados pelo Espírito Santo, ou crentes espirituais, os primeiros crentes carnais. Acredito que por meio do discernimento do Espírito Santo, e depois também por uma informação que Paulo recebera de uma família amiga que ele tinha lá na cidade de Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, a família de Cloé, ele recebeu uma informação que alguns crentes naquela igreja estavam vivendo de acordo com as inclinações humanas de suas naturezas. Outros crentes haviam crescido e haviam encontrado um patamar mais alto na sua vida espiritual. Então, Paulo escreveu: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Eu quero fugir um pouquinho da mensagem para abrir um parênteses aqui e destacar que Paulo fala diretamente e dá o nome dos seus informantes. Foi o pessoal da família de Cloé que me deu essa informação. Isso é muito importante, irmãos, porque as pessoas que trazem relatos sobre outras pessoas devem estar sempre prontas para ter os seus nomes mencionados. Não existe aquele negócio, eu estou falando para você, mas eu não quero que ninguém saiba que eu estou dizendo isso para você. Pode ser desagradável, mas às vezes é necessário fazer coisas desagradáveis. E aqueles que não querem que os seus nomes sejam mencionados não merecem a nossa preciosa atenção. Então Paulo diz: alguns membros da família de Cloé
me contaram que vocês estão brigando. Fechamos o nosso parênteses aqui, porque esta é uma grande lição que nós precisamos seguir à risca. Os crentes, meus irmãos, do primeiro grupo, ou seja, os crentes controlados pela natureza humana, Paulo diz que eles, em razão do seu aparelho digestivo espiritual, eles só podiam se alimentar, espiritualmente falando, com leite, enquanto os crentes espirituais, os crentes cujo temperamento era controlado pelo Espírito Santo, os crentes que se submeteram ao Espírito Santo, esses podiam se alimentar com alimento sólido. A Bíblia NAA, que a Nova Almeida Atualizada traduziu esse alimento em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, como comida sólida. A nossa versão, que é a versão Almeida Revista e Corrigida, ARC, é uma das versões oficiais da nossa denominação, da Assembleia de Deus, a NAA também, as duas, traduziu como manjar. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a CFS, traduziu como carne. E a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, traduziu como comida forte. De qualquer maneira, aqui se refere ao mesmo alimento sólido, referido pelo autor aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 14, em que o autor analisou idêntica situação. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, ou seja, da experiência de fazer o que é correto. E nós sabemos que um costume repetido, ele vira um hábito. E a pessoa começa a fazer isso sem pensar. Ela começa a fazer isso automaticamente, a fazer o que é correto automaticamente. Em razão do costume, tem os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Competia a Paulo apresentar-lhes a doutrina do Evangelho mediante a pregação. E o apóstolo diz estar convencido que seria inútil a ele falar de coisas espiritualmente profundas para aqueles irmãos que andavam segundo a carne. Então, ao estar com eles, Paulo se conteve e novamente apresentou a eles os pontos iniciais da fé cristã, ou seja, o catecismo da fé cristã. Meus queridos irmãos, isso coloca muitas minhocas nas nossas cabeças. Muitos pontos daqueles pontos de interrogação do espanhol, que não é só um ponto, é um ponto de cabeça para baixo no início da frase e um ponto de interrogação do que nós colocamos no final da frase. Porque não é que aqueles irmãos de Corinto não fossem salvos.
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nos diz que os crentes de Corinto, de um modo geral, mesmo com as suas fraquezas, com seus defeitos, com as suas falhas, com seus pecados, eles pertenciam a Cristo, eles eram de Cristo, porque eles foram salvos por Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, eu peço, se for possível, que coloque e ponto final. Tanto que ao endereçar a sua primeira carta a eles, Paulo referiu em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 2, ele colocou como endereço a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, o povo de Corinto não era um povo ignorante, um povo estúpido, pelo contrário. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, nos informa que Corinto era uma igreja com a manifestação de todos os dons espirituais, de maneira que nenhum dom lhes faltava. Porém, irmãos, havia um problema. E era um problema grave. Se esse problema fosse só na igreja de Corinto, não precisaria ele ter ficado escrito na Bíblia. Mas era um problema que havia na igreja de Corinto e que se repetiria pelas igrejas cristãs ao longo dos séculos. E qual era esse problema? Aqueles irmãos tinham conceitos e preconceitos arraigados em suas mentes. E esses conceitos que eles tinham estavam na contramão do amor de Deus. Porque aqueles conceitos dividiam o corpo de Cristo em grupos, em tribos, em partidos. E o que é pior, irmãos, aqueles crentes não estavam dispostos a ceder 1 milímetro daquilo que eles pensavam. Eles não estavam dispostos a abrir mão dos seus conceitos pré-concebidos. E um conceito pré-concebido, ele é um pré-conceito. Crentes salvos, santificados em Jesus, chamados santos, pentecostais, fervorosos, dons espirituais presentes, todos eles, cheios de conhecimento. Porém, irmãos, esse problema de conceitos e preconceitos levava muitos crentes daquela igreja a terem comportamentos infantis, a agirem como pessoas imaturas, insubmissas, ignorantes da própria doutrina dos dons espirituais, além de se tornarem carnais por causa de ciúmes e de contendas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 12, nos informa que eles se dividiam pelo menos em 4 tribos. Os de Paulo, os de Apolo, os de Cefas ou Pedro e os de Cristo.
Agora, irmãos, por incrível que pareça, o problema mais crucial daquela igreja não era se devia guardar o sábado ou não guardar o sábado, se devia comer carne de porco ou não comer carne de porco, se devia guardar luas, festas, etc. Não era isso. O problema crucial naquela igreja era a ostentação de santidade. Esse era o problema que estava sufocando aquela igreja, a ostentação de santidade pela exibição dos dons espirituais. E também a ostentação do conhecimento. Ostentação do conhecimento. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Aquele que tiver muito conhecimento, fica quieto. Não fica discutindo genealogias, conceitos, filosofia. Fica quieto. Fica quieto para não pecar. Não vou dizer que a pessoa não pode ir para uma universidade, ir para a PUC, estudar ciência da religião e discutir lá com os bispos, com os papas, com os apóstolos, com os teólogos, com os doutores em divindade e etc. Mas a igreja não é lugar de ostentação de conhecimento. O lugar de ostentação de conhecimento é a cátedra das universidades. Bendito seja o nome do Senhor. E meus amados irmãos, havia a ostentação de conhecimento das Escrituras. Isso está muito claro no capítulo 4 dessa mesma carta, versículos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo corta o mal pela raiz. O apóstolo Paulo, ele era cirúrgico. Glória a Deus! O apóstolo Paulo não ficava para lá e para cá. Eu vou falar alguma coisa e eles vão ficar chateados comigo. O apóstolo Paulo disse: eu quero cortar o mal pela raiz, porque eu não estou aqui para agradar homens, mas eu estou aqui para falar toda a verdade de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz que eles poderiam ter naquela igreja até 10.000 aios, que significa professores e instrutores em Cristo. E ele diz: mesmo que vocês tenham 10.000 aios, 10.000 professores, 10.000 instrutores nesta igreja, mas eles não tinham pais espirituais. E o apóstolo diz: eu tenho autoridade sobre vocês. Ficou totalmente. Por que ele tinha autoridade? Ele está dizendo: eu tenho autoridade sobre vocês, porque eu vos gerei em Cristo. Ficou totalmente claro que naquela igreja, alguns crentes estavam vivendo de forma controlada pela natureza humana, e outros irmãos não haviam crescido, e outros haviam crescido para um nível espiritual mais avançado. O que nos leva à primeira conclusão: o crescimento em Cristo é uma questão de decisão pessoal.
o crescimento. Cada um de nós resolve se vai crescer em Cristo ou se vai viver a vida toda e vai envelhecer e vai morrer sem crescer em Cristo. Ah, está perdido. Não, não está. Vai para o inferno. Não, não vai. Mas vai viver aqui nesta terra como criança em Cristo, como nós temos aprendido nessas pregações anteriores. Então, irmãos, crescer ou não crescer em Cristo é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Somos nós que decidimos o nível de vida espiritual que nós desejamos viver. Agora, só existem duas opções. Ou eu sou um crente controlado pela minha natureza carnal, ou eu sou um crente que busco o espiritual. Eu quero crescer em Cristo. Então, eu me torno um crente controlado pelo Espírito Santo, ou um crente espiritual. Para ser um crente controlado pelo Espírito Santo, você não precisa mudar o seu temperamento. Você pode continuar com o mesmo temperamento, apenas controlado pelo Espírito Santo. Há um livro antigo, muito antigo, de Tim LaHaye, Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. E ele analisa os vários temperamentos das pessoas. E eu me lembro que um exemplo é Pedro, temperamento sanguíneo. És tu, manda que eu vá, vem, ele pula na água. Soldado chega para prender Jesus, ele diz: prender amigo meu? Não, pega a espada e pá, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus fala: todos vocês vão me abandonar. Pedro diz: eles podem te abandonar, eu não. Ele não pensava duas vezes. Agora, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, o temperamento continuou o mesmo. Porque quando falaram, é 9h da manhã e esse povo está bêbado, Pedro se pôs de pé e disse: olha, gente, não é o que vocês estão pensando. Agora é o cumprimento da profecia de Joel. Agora, o temperamento não era mais para cortar orelha de ninguém. Agora, o temperamento era o mesmo, mas era para realizar tudo quanto fosse em submissão ao Senhor. Então, meus amados irmãos, eu posso me tornar um crente controlado pelo Espírito Santo. Você pode se tornar um crente controlado pelo Espírito Santo. E você tem que ficar maluco com isso e sair daqui correndo para lá e para cá, dizendo para o seu marido, para o seu filho, para a sua mulher, para o seu amigo, para o seu pastor: eu quero ser uma pessoa controlada pelo Espírito Santo daqui para frente. Agora, meus amados irmãos, o crente que é coluna do meio, ele está em Cristo. O crente que é coluna do meio, ele está em cima do muro. Ele não é nem contra, nem a favor. Por incrível que pareça, esse crente está escrito. Só que o Senhor Jesus disse, em Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16,
que apesar dele estar no corpo de Cristo, que ele, Jesus, não permitiria mais que o crente morno, crente em cima do muro, permanecesse no corpo. É um texto muito grave. É um texto que eu não posso ler na minha casa no horário do almoço. Eu não ligo para isso. Ou da janta. Mas tem algumas pessoas que não gostam que na hora do jantar fale em vômito. Algumas coisas, não fale isso aqui agora não, que nós estamos comendo. Não tem gente assim? Em casa eu não posso ler esse texto na hora da refeição. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está dizendo, você está dentro de mim. Você está no corpo. Mas você não vai ficar no corpo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, para levar a sério, irmãos, essa palavra de Jesus, nós precisamos começar abordando os atributos desse estado carnal, que em Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo abre e fala em andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Eu estou convencido, irmãos, que esse andar espiritualmente falando e também psicologicamente falando, porque quando nós abordamos as coisas espirituais, nós estamos falando de coisas do espírito e coisas da alma. Para a medicina só existe corpo e alma. Para a psiquiatria, a psicologia, só existe corpo e alma. Mas a palavra de Deus diz que é diferente. É por isso que, muitas vezes, um tratamento psiquiátrico não resolve. É por isso que, às vezes, terapias de psicanálise e mesmo de psicologia não resolvem, porque não levam em consideração o espírito. Leva em consideração apenas a matéria, a química e a psique, a alma. Mas existe algo maior que a alma, maior que o corpo, que é o espírito, que veio de Deus, que fala com Deus, que se comunica com Deus. E quando o espírito enferma, adoece, existem rotas de comunicações do espírito com a alma, e a alma fica doente. E como existem rotas de comunicações da alma com o corpo também fica doente. Mas graças a Deus que vice-versa. Porque quando a pessoa acerta o passo com Deus, da mesma forma, o seu espírito é curado. E pelas mesmas rotas de comunicações do espírito com a alma é curada. E pelas mesmas rotas de comunicações da alma com o corpo é curado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu estou convencido, irmãos, que esse estado de andar segundo a carne, ou ser controlado pela natureza humana, era consequência de uma infância prolongada de muitos crentes naquela igreja. Como hoje
é aula de matemática, axioma, é isso. Vamos fazer as contas. Paulo começou aquela igreja por volta do ano 50 depois de Cristo. E ele escreveu esta carta para a igreja de Corinto por volta do ano 56 depois de Cristo. Essa é uma continha que todo mundo sabe fazer. Não é nem matemática, é aritmética. 6 anos se passaram depois que aquela igreja foi fundada. E aquela altura, 6 anos depois, Paulo esperava encontrar aqueles crentes como crentes crescidos em Cristo. Crentes que haviam atingido pelo menos o início da estatura da idade adulta. Mas em sua avaliação do capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: vocês ainda não cresceram em Cristo e se comportam como se fossem criancinhas em Cristo. Eu fiquei pensando, irmãos, existe algo mais lindo do que uma criancinha de 3 meses? Vamos aumentar um pouquinho. Uma criancinha de 6 meses. Mas suponha que você visse essa criancinha novamente quando ela completasse 1 ano. E a criancinha não tivesse crescido. Os pais provavelmente diriam a você: meu filho ou minha filha não está crescendo. E você pensaria: realmente, deve ter algum problema com essa criança para ela não estar crescendo. E se depois de 3 anos, você visse essa mesma criancinha e ela ainda não tivesse crescido, você não ficaria surpreso em ouvir o seguinte: o médico disse que ela não cresce porque ela tem um problema e não pode crescer. E depois você encontraria essa família 3 anos depois e ainda não há crescimento. A criança que tem 6 anos tem o peso, a medida, o desenvolvimento motor de um bebê de 6 meses. Uma criança de 6 anos. Peso, tamanho e desenvolvimento motor, neurológico de uma criança, de um bebê de 6 meses. Queridos irmãos, obviamente, a infância é a coisa mais linda que existe. Porém, a infância continuada por muito tempo é um fardo. A infância prolongada é uma tristeza para todos. É um sinal de que há alguma doença, de que há algum distúrbio impedindo o crescimento normal daquela criança. E quando Paulo escreveu esta carta, 6 anos depois daqueles irmãos estarem na igreja, e muitos deles já eram líderes. Era esse exatamente o estado de muitos irmãos ali da igreja de Corinto. Agora, irmãos, um bebê tem limitações insuperáveis. Primeira delas que eu penso com os irmãos é: um bebê não pode ajudar-se a si mesmo.
do momento do parto até que ele cresça, ele precisa de ajuda. Ele precisa de atenção. Ele precisa do apoio de outras pessoas. Então o apóstolo, encontrando aqueles irmãos com 6 anos no caminho da fé, mas que ainda eram bebês em Cristo, ele novamente alimentou aqueles irmãos que já deviam ter crescido, mas que ainda eram crianças na fé. Paulo os alimenta com leite. Agora, o interessante é que Paulo não ficou agastado por fazer isso. Paulo menciona, mas em nenhum momento Paulo diz: eu estou muito decepcionado, eu estou muito irado, eu estou muito bravo com vocês por estar alimentando vocês com leite. Agora, vamos ser claros, irmãos. Muitas vezes nós não queremos ter paciência com crentes que estão há muito tempo na igreja e que se comportam de maneira infantil. Vamos falar claramente, não vamos usar de hipocrisia, não. Porque nós estamos debaixo do raio-x de Deus. Agora, Paulo, ele não ficou agastado e não perdeu a paciência. Tanto que mais tarde, ele escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, uma outra tradução diz, se ele cair em algum pecado, vós que sois espirituais, vós que sois crentes maduros, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Ele pisou na bola e você tem que trabalhar pela restauração dessa pessoa com humildade, com mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Eu não aceito, irmãos, o que algumas pessoas falam, que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. A igreja de Jesus não abandona os seus feridos. A igreja de Jesus não despreza os crentes fracos, os crentes imaturos. A igreja de Jesus não dá um chute, não dá um tiro de misericórdia naqueles crentes que estão sempre pisando na bola. E mesmo aqueles que caem em pecados terríveis, devem ser restaurados com o perdão. Se você é um crente espiritual, ou pensa que é um crente espiritual, é bom você saber que você terá que agir com criatividade, agir com estratégias, agir com misericórdia, que você deve estender a sua mão aos feridos, aqueles que caíram, aqueles que estão oprimidos, para que eles sejam levantados, curados, para que eles voltem a ser crentes saudáveis. Se a sua santidade é tal que não permite que você se envolva com os fracos, os oprimidos, os deprimidos, os exprimidos, saiba que a sua santidade é a mesma santidade daqueles crentes que estavam causando problemas na igreja de Corinto. Então, um bebê espiritual, ele não pode cuidar-se de si mesmo, ajudar-se a si mesmo.
ele precisa de um pai espiritual ou de uma mãe espiritual. E pode ser que o Espírito Santo, neste exato momento, esteja colocando alguém no seu caminho para você adotá-lo, para você ser o pai espiritual desse crente fraco, para você ser a mãe espiritual dessa crente fraca. Agora, há pessoas que querem adotar uma criança e vão a um orfanato, mas elas só querem adotar aqueles bebês fortes, aqueles bebês bonitos. Eu não vou emitir nenhum juízo sobre isto, do ponto de vista social, do ponto de vista moral. Isso está na consciência de cada um. Porém, do ponto de vista espiritual, o Espírito Santo, nesta noite, está dizendo que os bebês espirituais a serem adotados são os bebês fracos, são os bebês doentes, são os bebês que regrediram na fé, que já haviam crescido a uma determinada estatura, porém pararam de crescer e regrediram e novamente voltaram a ser bebês em fraldas. E o profeta Isaías diz para nós, no capítulo 35, versículo 3 e 4, fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos, digam aos de coração temeroso, sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. A segunda, irmãos, limitação insuperável de um bebê é que ele não pode ajudar os outros. Um bebê não pode ajudar os outros. É claro que não pode. Porém, essa era a vida de muitos irmãos na igreja de Corinto. E eles nem mesmo podiam cumprir a lei de Cristo, porque a lei de Cristo, conforme Gálatas, capítulo 6, versículo 2, exige que nós levemos as cargas uns dos outros. E aqueles irmãos, apesar de ter a aparência de adultos, eles não passavam de bebês. E eles não eram compreendidos pelos outros da mesma idade. Os outros da mesma idade queriam que eles tivessem idêntico comportamento e ajudasse a levar a carga uns dos outros, mas eles não podiam ajudar nem sequer a si próprios, como que eles iam ajudar outros. Nós precisamos ter essa sensibilidade. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa sensibilidade para que nós tenhamos essa compreensão por meio de discernimento espiritual. Infelizmente, irmãos, esse é o estado de muitos crentes, que são pessoas que aceitaram a Cristo e que nasceram de novo. Porém, o tempo passou e eles não cresceram em Cristo. Ou eles cresceram e com o tempo regrediram, mas o certo é que eles estão na igreja
como bebês em fraldas. Então, eles não sabem se alimentar sozinhos com a palavra espiritual. Você não pode querer que eles se levantem e alimentem outras pessoas e cuidem de outras pessoas, porque eles mesmos dependem de alguém que lhes alimente. E para alimentá-los, você precisa usar uma colherinha, daquelas colheres de chá, ou se não, uma mamadeira. E também, nós não podemos colocar a comida na mesa e entregar a eles talheres do tipo garfo e faca e falar: a comida está aí, coma à vontade, porque eles não podem se servir. Meus queridos irmãos, nós precisamos ter paciência com os irmãos imaturos. Nós precisamos compreender aqueles que regrediram na fé e precisamos cuidar deles. A realidade, irmãos, é que alguns crentes pararam de crescer em Cristo, pararam de crescer na fé, pararam de crescer no conhecimento e voltaram à infância. E o Espírito Santo me fez entender que esses crentes até desejam ser crentes espirituais como foram antes. Porém, é um desejo que se torna apenas um desejo teórico. Um desejo que se manifesta depois de uma pregação. E eles fazem um voto: de hoje em diante, pela fé em Jesus, o meu comportamento vai ser outro, as minhas palavras vão ser outras, as minhas atitudes vão ser outras, a minha vida espiritual vai ser outra. Mas depois que sai da igreja e volta para suas casas, eles se esquecem da palavra que foi recebida. Eles se esquecem do voto, do compromisso que fizeram diante do Senhor. E passam semanas após semanas sem reservar um tempo para ler a Bíblia, sem reservar um tempo para estar com Deus em oração, sem reservar um dia ou algumas horas para um jejum. Eles se esquecem que Deus lhes falou como tornar a sua vida financeira produtiva, como sair das suas dívidas, como plantar e colher 30, colher 60, colher 100, colher 500, colher 1000, colher 1.600, colher 5.600. A realidade, irmãos, vamos ser claros, ninguém precisa enganar ninguém aqui. A gente sai daqui e volta para a vida rotineira. E parece que colocou tudo o que aconteceu aqui entre parênteses. O diagnóstico da palavra de Deus é que esses crentes perderam o primeiro amor, perderam a alegria espiritual, perderam a visão do reino de Deus, perderam a visão do futuro, se esqueceram de onde caíram, do dia que caíram, e não conseguem voltar atrás e praticar as primeiras obras. Agora, o próprio Senhor Jesus não foi profeta, não foi salmista, não foi rei. O próprio Senhor Jesus se encarregou de dizer que há solução para esses. O próprio Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, disse, Apocalipse capítulo 2 e versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse é o caminho. Não tem uma outra brecha. Não tem uma outra solução. Se alguém apresentar uma outra solução que não implique em lembrar-se, em arrepender-se e em voltar e praticar as primeiras obras, essa pessoa está mentindo para você. Pode ser pastor, apóstolo, bispo, profeta, pode ser o que for, está mentindo para você. Não existe outro caminho. Se você quer ser curado ou curada nesta noite, o Espírito Santo trouxe você direto para a mesa cirúrgica. Porém, não se pergunta se você tem 6 anos, como tinha os crentes de Corinto, ou se você tem 10, ou 20, ou 50, ou 60, ou 80 anos. Se você está precisando de cura espiritual, se você está precisando de uma cirurgia, é preciso entrar por este caminho apontado por Jesus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, lembra-te, faça o caminho de volta no túnel do tempo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos para que estejam de pé. Aleluia. Aleluia. Eu vou colocar alguns versículos que apresentam evidências de um andar no Espírito, para que você possa olhar para a palavra como um espelho. Romanos capítulo 12, versículo 10, amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Gálatas capítulo 5 e versículo 26, não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 12, assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 em diante, finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E assim, irmãos, nós chegamos à segunda conclusão, que envolve a decisão de colocar um ponto final na infância prolongada. Eu creio que este é o momento de nós nos rendermos ao Espírito Santo para quebrar essa barreira de uma vida controlada pela natureza humana e adentrar a uma vida controlada pelo Espírito Santo. Porque, irmãos, todos nós corremos o risco de, em algum momento da nossa vida espiritual, depois de termos experimentado o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, nós nos acomodarmos e cairmos de volta no estado de andar segundo a carne,
pensar segundo a carne, agir segundo a carne, reagir segundo a carne e não segundo o Espírito. No entanto, ao ouvir o que o Espírito diz hoje à igreja, nós precisamos ter maturidade e inteligência necessária para arrepender-nos e voltar e lembrar onde cairmos e praticar as primeiras obras. É preciso colocar um ponto final na infância prolongada, e o Espírito Santo está nos dando esta oportunidade. Há muitas pessoas, irmãos, que já podiam ter galgado, já podia ter ocupado lugares que Deus preparou para elas, seja no ambiente do ministério, seja na sua carreira profissional, seja na sua vida familiar. Porém, não se mostraram crescidos o suficiente para que Deus lhes abrisse a porta. Mas nesta noite nós temos a oportunidade de fazer o que Jesus disse: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, mas vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração e vamos orar com muita sinceridade diante do Senhor. Se alguém quiser dobrar os seus joelhos, poderá fazê-lo. Ó Senhor, nós nos defrontamos com esta palavra desafiadora para o presente momento de nossas vidas. Porque, Senhor, alguns aspectos de nossas vidas cresceram, porém existem áreas que estão intocadas, e essas áreas têm feito com que nós tenhamos comportamentos imaturos. Essas áreas que não foram tocadas estão trazendo doenças e dores para a nossa alma, doenças emocionais e também doenças físicas. Mas nós cremos que nesta noite, pelo teu grande amor com que o Senhor nos ama, o Senhor nos enviou a tua palavra para nos curar de todas as enfermidades, onde quer que elas estejam localizadas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A tua palavra que corre aqui como água, e que nos leva a novamente ser submergidos, batizados na tua palavra, para ressurreição, curados, abençoados, santificados, vivificados para novos momentos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Faz, Senhor, que esta palavra ela fique, Senhor, correndo, Senhor, nas veias dos teus servos, que ela entre no interior dos ossos, que ela chegue até a divisão da alma e do espírito, e traga, Senhor, revelações profundas a respeito de modo de vida, a respeito de vida cristã, a respeito, Senhor, de compromisso com Cristo. Nós renovamos os nossos votos contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda nas nossas fraquezas. Ó Senhor, cura a todos nesta noite
onde quer, Senhor, que haja uma deficiência, seja no espírito, na alma ou no corpo, cura pelo poder da tua palavra, pela oração da fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levante a sua mão e diga amém. Amém. Volte para casa uma outra pessoa. Não seja o mesmo, não seja a mesma. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça ajuda à igreja.